Mefibosete não começou sua vida no anonimato. Ele nasceu como filho de Jonatas, neto do rei Saul, pertencendo à família real de Israel. Tudo indicava que seu futuro seria de honra, poder e influência. Porém, a sua história tomou um rumo inesperado e doloroso. Quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, chegou a notícia de que seu pai, Jonatas, e seu avô, o rei Saul, haviam sido mortos em batalha. No desespero, sua ama tentou fugir com ele para protegê-lo, mas na pressa o menino caiu e ficou aleijado de ambos os pés, segundo Samuel 4:4. A partir desse dia, toda a sua vida mudou. Ele, que tinha nascido para viver no palácio, passou a viver escondido, carregando limitações físicas e traumas emocionais. Com o tempo, Mefibosete foi levado para Lodebar, uma terra distante, conhecida como um lugar de esquecimento, pobreza e abandono. Lodebar era um território deserto, sem pastos, sem vida, um refúgio para pessoas que não tinham mais esperança. Para alguém que havia nascido para viver em realeza, morar ali parecia o fim de todos os sonhos. Essa parte da história de Mefibosete nos faz refletir sobre algo profundo. Quantas vezes nós também nos sentimos em Lodebar? Quantas vezes passamos por quedas inesperadas, traumas e perdas que nos tiram do caminho que imaginávamos trilhar? Talvez você também já tenha sonhado com um futuro diferente, mas algo aconteceu e você acabou em um lugar de dor, solidão e esquecimento. A boa notícia é que a história de Mefibosete não termina em Lodebar. E da mesma forma, a sua história também não acaba onde você está agora. Existe um plano maior acontecendo, mesmo quando parece que tudo está perdido. Depois de anos vivendo no esquecimento, longe de Jerusalém, o inesperado aconteceu. O rei Davi, agora consolidado no trono de Israel, lembrou-se de uma promessa que havia feito ao seu grande amigo Jonatas: cuidar de sua descendência, segundo Samuel 9:1. Davi, movido por um coração cheio de gratidão e fidelidade, perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta mudaria para sempre o destino de Mefibosete. Ziba, servo da casa de Saul, respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés, segundo Samuel 9:3. Davi então ordenou: tragam-no à minha presença. Para alguém que vivia escondido em Lodebar, esse chamado poderia soar como uma sentença de morte. Afinal, na cultura da época, um novo rei costumava eliminar todos os descendentes da antiga dinastia para garantir a segurança do trono. Imagine o coração de Mefibosete ao receber a notícia de que o rei o estava chamando. Ele devia ter sentido medo, vergonha e insegurança. Aleijado, vivendo na pobreza e no esquecimento, Mefibosete talvez acreditasse que estava sendo chamado para ser julgado e condenado. Quantas vezes nós também não sentimos o mesmo quando Deus nos chama? Às vezes carregamos culpas, feridas e traumas tão profundos que acreditamos que não somos dignos de estar diante dele. Mas o chamado do rei Davi não era para destruir Mefibosete, e sim para restaurá-lo. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre o caráter de Deus. Ele não nos chama para nos envergonhar, mas para nos curar. Não nos chama para expor nossas fraquezas, mas para nos mostrar sua graça. Quando Mefibosete chegou diante do rei, prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui teu servo, segundo Samuel 9:6. Ele se via como alguém pequeno, insignificante, sem valor. No entanto, Davi olhou para ele com compaixão e disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de teu pai Jonatas, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Segundo Samuel 9:7. Essa cena é profundamente simbólica. Mefibosete, que vivia no esquecimento, foi chamado para se assentar à mesa do rei, não por mérito próprio, mas por aliança. Da mesma forma, nós também fomos chamados para nos assentar à mesa do Rei dos Reis, não porque merecemos, mas por causa da aliança de amor firmada por Jesus na cruz.
Quantas vezes nos sentimos como Mefibosete, vivendo em Lo-debar, longe dos planos de Deus, nos achando indignos e incapazes? Mas o Senhor nos chama para um novo tempo. Ele quer nos restaurar, devolver o que foi perdido e nos dar um lugar de honra à sua mesa. O chamado de Deus para nós não está baseado no nosso passado, mas naquilo que Ele decidiu fazer por nós. O encontro de Mefibosete com Davi é um lembrete de que a graça nos alcança onde estamos. Não importa o quanto você se sinta quebrado, esquecido ou distante. Quando o Rei te chama, tudo muda. A restauração começa no momento em que você responde ao convite dele e se apresenta diante do trono com humildade e fé. Quando Mefibosete se aproximou da presença do rei, sua mente estava carregada de medo, vergonha e incertezas. Ele não sabia o que esperar, mas Davi o surpreendeu com uma palavra de graça e restauração. O rei não apenas o poupou, como também devolveu todas as terras de Saul, seu avô, e garantiu que ele se assentaria todos os dias à mesa real, segundo Samuel 9:7. Essa atitude de Davi revela a grandeza de um coração que honra alianças e nos aponta para o caráter de Deus. Um pai que não apenas nos resgata, mas nos restitui aquilo que parecia perdido para sempre. Mefibosete havia passado anos acreditando que sua história havia acabado. Vivia isolado, dependente dos outros e sentindo-se incapaz por causa de sua deficiência. No entanto, em um único dia, tudo mudou. Isso nos ensina que quando Deus decide nos levantar, não importa quanto tempo passou, nem onde estamos, nem quais são as nossas limitações. O Senhor tem o poder de mudar destinos de forma repentina e extraordinária. Muitas vezes, nós olhamos para nossas feridas e achamos que elas nos desqualificam. Mas Deus olha para nós e vê um propósito maior. O mais interessante é que Mefibosete não foi restaurado por causa de algo que ele fez, mas por causa de uma aliança feita antes mesmo de ele nascer. Davi havia prometido a Jonatas que cuidaria de sua descendência. E mesmo após anos de silêncio, essa promessa foi cumprida. Assim também acontece conosco. A nossa restauração não depende dos nossos méritos, mas da aliança eterna que Deus firmou através de Jesus. Mesmo quando nos sentimos esquecidos, Ele nunca se esquece das suas promessas. Imagine a cena. Um homem aleijado, acostumado à escassez e ao desprezo, agora sentado à mesa do rei, comendo como um príncipe. Isso é graça. Isso é favor imerecido. É assim que Deus age conosco. Ele nos tira do Lo-debar espiritual, lugar de sequidão e escassez, e nos coloca diante dele, num ambiente de abundância e honra. A mesa do rei simboliza comunhão, pertencimento e identidade. Quando nos assentamos à mesa de Deus, não importa mais de onde viemos, mas para onde Ele está nos levando. Outro detalhe importante é que mesmo após receber tudo de volta, Mefibosete continuava aleijado. Davi não curou seus pés, mas deu a ele um novo lugar e um novo valor. Isso nos ensina que nem sempre Deus remove as nossas limitações físicas ou emocionais, mas Ele nos mostra que essas limitações não determinam quem somos nem onde podemos chegar. O que define nossa identidade não são as nossas falhas, mas a palavra que o rei liberou sobre nós. Além das terras e da posição, Mefibosete também ganhou algo ainda mais valioso: a presença constante do rei. Comer todos os dias à mesa de Davi significava conviver com ele, aprender com ele e desfrutar de sua proteção. Na mesma medida, Deus nos convida a viver perto dele, experimentando diariamente sua graça e direção. Não se trata apenas de sermos abençoados, mas de termos acesso à presença do nosso Pai Celestial. Mefibosete poderia ter vivido o resto da vida acreditando que era um homem derrotado. Mas o encontro com o rei transformou completamente a sua história. Da mesma forma, quando nos aproximamos de Deus, Ele reescreve nossos capítulos. Ele pega nossas páginas marcadas por dor, vergonha e perda e as substitui por novas páginas de esperança, propósito e vitória.
Essa restauração não é apenas material, mas também emocional, espiritual e relacional. O maior ensinamento desse capítulo é que Deus é especialista em dar novos começos. Ainda que o mundo tenha te esquecido, ainda que as pessoas tenham te rotulado por causa das suas fraquezas, Deus não te define pelo seu passado. Ele te chama para um lugar de honra, para viver como filho, para sentar-se à mesa e desfrutar da plenitude da vida que Ele tem preparada para você. O que aconteceu com Mefibosete é um convite para crermos que a restauração de Deus também pode alcançar a nossa casa, a nossa história e o nosso coração. Depois de anos vivendo como alguém esquecido, Mefibosete teve que lidar com um desafio que ia além de sentar-se à mesa do rei. Ele precisava aprender a viver como filho. Não era fácil para alguém que passou a vida se vendo como incapaz, indigno e inferior a aceitar um lugar de honra. Muitas vezes a maior batalha que enfrentamos não está fora, mas dentro de nós. Assim como Mefibosete, nós também precisamos renovar nossa mente e entender que a palavra do rei é maior do que a nossa própria opinião sobre nós mesmos. Quando Davi o chamou para se assentar à mesa, Mefibosete respondeu com humildade extrema: "Quem é o teu servo, para tu olhares para um cão morto como eu?" 2 Samuel 9:8. Essa frase revela a imagem distorcida que ele tinha de si mesmo. A dor do abandono, a deficiência física e os anos vivendo em Lodebar haviam moldado a forma como ele se via. Porém, a decisão do rei não dependia do que Mefibosete pensava sobre si, mas sim do valor que Davi via nele. Isso nos ensina que, para Deus, não importa como o mundo te rotulou ou como você mesmo se enxerga. O que importa é quem ele diz que você é. A transformação de identidade é um processo. Mefibosete teve que aprender dia após dia que agora ele não era mais um fugitivo, mas um convidado de honra. Sentar-se à mesa do rei exigia que ele deixasse para trás a mentalidade de escassez e começasse a viver com a consciência de alguém que tem acesso à abundância. Da mesma forma, quando nos tornamos filhos de Deus, precisamos abandonar os pensamentos de culpa, condenação e inferioridade e começar a viver com a certeza de que somos amados e escolhidos. Outro detalhe importante é que, mesmo estando à mesa, Mefibosete continuava aleijado. Seus pés ainda carregavam as marcas do passado, mas isso não o impediu de desfrutar do presente. Essa é uma grande lição para nós. As feridas e limitações não nos desqualificam para viver os planos de Deus. Muitas vezes achamos que só poderemos nos aproximar dele quando estivermos perfeitos ou consertados, mas a verdade é que ele nos chama exatamente como estamos. A graça de Deus nos encontra quebrados, mas não nos deixa no mesmo lugar. Comer à mesa do rei também significava estar em um ambiente de comunhão constante. Ali, Mefibosete convivia com pessoas que tinham histórias diferentes, dons diferentes e posições diferentes, mas todos compartilhavam o mesmo pão. Isso simboliza a nossa vida com Deus. Não fomos chamados para viver isolados, mas para fazer parte de uma família espiritual. A mesa do rei representa unidade, igualdade e pertencimento. Não importa o seu passado, não importa de onde veio. Quando você se assenta à mesa, você é parte da casa. Mefibosete não apenas recebeu um lugar de honra, mas também um novo destino. Suas terras foram restauradas, seus servos lhe foram devolvidos, e sua posição foi elevada. Porém, mais do que riquezas, ele recebeu uma nova identidade. Antes, ele se via como um cão morto, mas agora, ele era tratado como filho. Essa transição é uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. O amor de Deus não apenas perdoa o nosso passado, mas redefine quem nós somos. Mesmo assim, é provável que Mefibosete tenha enfrentado dias de insegurança e medo. Afinal, reconstruir a autoestima depois de tantos anos de rejeição não é simples. Mas cada refeição na mesa do rei, cada conversa com Davi e cada olhar de honra o lembravam diariamente de que sua posição era garantida. Assim também é conosco. Quanto mais nos aproximamos de Deus,
mais ele nos lembra quem realmente somos. A intimidade com o Pai cura as feridas mais profundas. Por fim, o maior aprendizado deste capítulo é que viver como filho exige fé. É acreditar que o convite de Deus é verdadeiro, que a graça é suficiente e que o lugar que Ele preparou para nós não pode ser tomado por ninguém. Mefibosete não fez nada para merecer seu lugar na mesa, mas recebeu pela palavra do rei. Da mesma forma, nós também não conquistamos nossa posição por mérito próprio, mas pela graça de Cristo. O nosso desafio é aceitar essa verdade e viver com a confiança de quem sabe que é amado, escolhido e chamado para um propósito maior. A história de Mefibosete é um testemunho vivo de que o favor de Deus pode nos encontrar até nos lugares mais improváveis. Ele estava esquecido em Lodebar, um lugar sem esperança, sem perspectivas e sem voz. Aos olhos humanos parecia impossível que alguém com suas limitações, feridas e passado, pudesse ter o destino transformado. Mas a fidelidade de Deus jamais esquece uma promessa. Um dia, a palavra do rei chegou até ele, e tudo mudou. Assim também acontece conosco. Não importa onde você esteja, o amor de Deus pode te alcançar. Davi não chamou Mefibosete por acaso. Ele o fez por causa da aliança que havia com Jonatas. Isso nos lembra que Deus é fiel à sua aliança. Muitas vezes não recebemos bênçãos porque merecemos, mas porque existe uma promessa sobre nós. A cruz é a maior prova disso. Fomos convidados a nos sentar à mesa do Rei dos Reis, não porque somos dignos, mas porque o Filho pagou o preço por nós. Assim como Davi olhou para Mefibosete e viu o filho do seu amigo, Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. É interessante perceber que, mesmo vivendo no palácio, Mefibosete não deixou de ter pés aleijados. Isso mostra que Deus não precisa remover todas as nossas fraquezas para nos usar. As marcas que carregamos não nos definem, mas nos lembram do quanto precisamos dele. Se hoje você se sente limitado, ferido ou incapaz, saiba que Deus não te escolheu pelo que você pode fazer, mas pelo que Ele pode fazer através de você. Onde os homens veem limitação, Deus vê propósito. Outro ponto poderoso é que a mesa do rei cobria os pés de Mefibosete. Isso significa que ao se assentar ali, suas deficiências ficavam escondidas. Espiritualmente, isso simboliza que quando nos aproximamos de Deus, a graça dele cobre nossas falhas. Não porque ele finge que elas não existem, mas porque ele nos vê através da obra perfeita de Cristo. É por isso que ninguém pode te acusar quando o próprio rei te chama pelo nome e te dá um lugar de honra. A história de Mefibosete também nos ensina sobre permanecer na presença do rei. Ele poderia ter recebido suas terras, os servos e as riquezas, e decidido viver longe do palácio. Mas ele escolheu estar à mesa todos os dias. Isso é um convite para nós. Não basta receber a bênção, é preciso permanecer na comunhão. Deus não quer apenas nos dar coisas, Ele quer nos dar a si mesmo. O verdadeiro milagre não foi a restauração das terras, mas a restauração da intimidade. Assim como Mefibosete, muitos de nós carregamos feridas do passado, sentimentos de rejeição e vozes que dizem que não somos bons o suficiente. Mas a voz do rei é maior do que qualquer acusação. Ele nos chama, nos levanta e nos coloca em um lugar de honra, não por causa do que fizemos, mas por quem Ele é. A fidelidade de Deus é maior do que as nossas falhas, maior do que os nossos medos e maior do que qualquer palavra contrária lançada contra nós. Essa história nos desafia a acreditar que não importa onde você esteja hoje, Deus pode mudar completamente o seu amanhã. Talvez você se sinta preso em um Lodebar emocional, financeiro, espiritual ou familiar, mas o rei ainda se lembra do seu nome. O mesmo Deus que transformou a vida de Mefibosete é o Deus que pode restaurar os seus sonhos, curar suas feridas e reescrever o seu destino. Por isso, quero encerrar com um convite ao seu coração. Se você ouviu até aqui, quero te lembrar que você tem um lugar à mesa. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você perdeu, não importa quantas vezes caiu.
Deus não te escolheu por acaso. A promessa sobre a sua vida não foi esquecida, e o Rei está te chamando hoje para viver como filho. O seu passado pode até ter deixado marcas, mas o seu futuro está nas mãos do Pai.